Muito boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Miller, eu sou diretor artístico da Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo. Sou músico também, saxofonista. Acho que a grande maioria de vocês me viu aqui tocando na posse dos senhores e das senhoras, inclusive. Lastimar a decisão do governo municipal de acabar com os repasses da orquestra, quando a gente tem uma política nacional de cada vez mais investir recursos em cultura. Dizer que se a gente quer uma cidade inovadora e que tenha desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, não é fazendo um desinvestimento em cultura que a gente vai conseguir chegar em uma cidade transformadora. Hoje, a economia da cultura responde por 3,11% do PIB nacional, falando do Brasil inteiro. Isso é mais do que a indústria automobilística gera de riqueza para o país. A gente está falando de investimento em arte, investimento em cultura, que gera desenvolvimento econômico. A indústria automobilística é uma das indústrias que mais recebe incentivo fiscal nesse país. E ninguém reclama quando o governo federal dá incentivo fiscal para a indústria automobilística. O agronegócio, que também gera muita riqueza, 7% do PIB, também recebe muito incentivo fiscal e uma das menores taxas de juros deste país. E ninguém fala mal do agro, é óbvio. Mesmo usando agrotóxicos que causam diversas doenças, como câncer, inclusive, ninguém fala mal do agro. Mas todo mundo fala mal da cultura quando a cultura recebe incentivo fiscal. E mesmo assim a cultura é responsável por 3,1% do PIB nacional. São bilhões de reais. São milhares ou milhões de trabalhadores que trabalham com cultura e arte nesse país e que geram e mostram tudo o que o país tem de potência cultural. Novo Hamburgo tem uma das mais antigas orquestras do estado do Rio Grande do Sul. A Orquestra Sopro de Novo Hamburgo é tombada como patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade. Aí a gente não está discutindo lado nenhum, a gente está discutindo a importância do investimento em orquestras. Por existir a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, existe o Núcleo de Orquestras Jovens, que já é hoje um projeto reconhecido nacionalmente como um dos mais importantes projetos de educação musical. E a gente tem aqui em Novo Hamburgo. Por existir a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, a gente criou também o Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo, que traz, na sua primeira edição, mais de 230 alunos de todos os lugares do Brasil e de fora dele. Professores, especialistas no seu instrumento, para passarem aqui uma semana ou 9 dias num festival que, segundo os próprios professores que frequentam festivais em todo o mundo, dizem que Novo Hamburgo tem uma das melhores estruturas para receber um festival. Porque nós temos 2 grandes hotéis, nós temos uma grande universidade como a Fevale, que é parceira, e nós temos um dos melhores museus, que, segundo os professores, é a melhor casa de se fazer música de câmara, que é a Fundação Sheffield. Não sei se vocês viram o texto da Patrícia Spindler essa semana no jornal, dizendo que uma sociedade que quer ser transformadora não fecha orquestras, não fecha museus, não fecha escolas, não fecha centros de saúde, não fecha centros de referência para a mulher. Então, quando a gente fala de exemplos, a gente pode tirar Medellín, por exemplo, como um exemplo real de saindo de uma realidade como uma das cidades mais violentas do mundo, para hoje uma cidade referência em cultura. Medellín escolheu investir pesadamente em cultura para criar um processo de transformação social que hoje é realidade e exemplo para o mundo inteiro. E aí eu vou ter que ler aqui para não errar o que eu quero falar, que Medellín hoje... O que Medellín escolheu fazer? Na Colômbia, né? Todo mundo conhece a Colômbia. Medellín escolheu fazer construção de bibliotecas parque, complexos culturais e esportivos, revitalização de jardim botânico, oferta de acesso gratuito a espetáculos culturais em teatros, construções de novos teatros, garantia de performances gratuitas para a população no Teatro Municipal. A gente tem hoje o maior teatro do Rio Grande do Sul em Novo Hamburgo, que é o Teatro Fevale, onde a maioria das pessoas tem que pagar para poder acessar. A Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo toca de graça no Teatro Municipal. E aí a gente tem que ouvir comentários como: eu não consumo a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, eu não gosto de música erudita,
Sendo que a orquestra não faz só música erudita, mas também faz, porque está no seu cerne. Então, Gustavo, vou te conceder mais 2 minutos, tá? Ok, obrigado. Então, eu precisava de 80 minutos, mas tudo bem. Então, dizer que eu não consumo não é uma justificativa para se investir numa política pública de cultura, como a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo. Daqui a pouco a gente vai ouvir outras ideias tão estapafúrdias quanto eu nunca fui no museu. Então, para mim, não faz diferença nenhuma. Não quero que seja investido o dinheiro do meu imposto no museu. Ou, eu consigo pagar uma escola privada para minha filha. Então, para que tem que gastar dinheiro público numa escola pública? Ou eu consigo pagar um plano de saúde para mim, para minha esposa, para minha filha. Então, para que tem que gastar dinheiro em UPA, em hospital? Ou eu tenho meu carro, para que tem que gastar dinheiro em transporte coletivo? Que tipo de sociedade doente a gente quer criar daqui a alguns anos se a gente pensar só no eu? A gente não tem que pensar em todo mundo? Não é para isso que a gente está nesse mundo? É uma democracia que a gente vive, obviamente que é uma democracia que a gente vive, mas a gente está falando de algo muito mais importante, acabar com a orquestra, com o trabalho que a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo faz, e aí a gente vê uma comoção gigantesca que nem nós imaginávamos que a gente tinha. Porque, inclusive, disseram que a gente provocou fake news. A gente não é idiota de tentar causar com a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo. A gente faz um trabalho sério. A gente recebe um e-mail da Secretaria da Cultura dizendo que a Prefeitura, por questões financeiras, não ia investir na Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo e nos 3 núcleos 3 polos do Núcleo de Orquestras Jovens. E que bom que a Prefeitura... Disseram que a gente estava divulgando notícias erradas, né? Então, o e-mail, que segundo a própria Secretaria da Cultura, qualquer comunicação sai através da própria comunicação da Prefeitura, se estava errado, veio errado da própria Secult, não nós. Isso não é uma crítica, gente. Encerro a minha fala dizendo que a gente está muito triste com o que está acontecendo, porque se a gente quer uma sociedade transformadora, não é investindo em mais segurança que a gente vai conseguir resolver o problema social que a gente enfrenta. A gente sabe que Novo Hamburgo tem problemas financeiros, todo mundo sabe disso. Não adianta dizer que chegamos numa cidade e descobrimos que a cidade tinha problemas e que agora, antes, se tinha todas as soluções para todos os problemas. Agora, a única solução que está se enxergando é cortar absolutamente tudo, porque descobrimos que a gente não consegue resolver nenhum problema. Então, o que eu peço aqui hoje não é que a gente discuta lado, é que a gente discuta soluções para a cidade. A gente, inclusive, tem soluções. Dizer que vamos cortar a Feira do Livro. A própria Secretaria da Cultura tem condições de fazer projetos de lei de incentivo para conseguir manter a própria Feira do Livro. Então, se existem, as soluções existem. E a gente está, inclusive, disposto. Então, o meu apelo aqui hoje é para que a gente discuta soluções e não saia simplesmente cortando antes de achar uma solução. Não é acabando com a orquestra que a gente vai achar uma solução. Não é cortando a Feira do Livro. Não é cortando investimento em eventos que sustentam uma grande parte de pessoas que, inclusive, trabalham não só com cultura, mas trabalham com alimentação e tudo o que envolve dentro de um evento. Então, eu agradeço muito aos senhores vereadores, ao vereador Brizola, que é autor da moção, ao presidente pelo espaço e estendido, inclusive, de fala. E o meu apelo fica, de novo, a gente precisa encontrar uma solução para daqui a alguns anos não estar tentando identificar aonde foi que a gente errou. Muito obrigado. Em discussão, a moção número 6 de 2025, com a palavra o vereador Enio Brizola, logo após a vereadora Daya Hanisch. Vereadores, vereadoras, comunidade presente, militantes da cultura, Conselho Municipal da Cultura, nossa tribuna de honra, e agradecer aqui pelas palavras
do Gustavo, representando, fazendo a fala de representação da nossa luta, que é a cultura. Essa semana recebi também a visita do Renato Santos e outras pessoas acompanhando. E o Renato, a gente se encontra, né? Muitas vezes nas apresentações da orquestra. E o Renato estava me contando que ele era um operário de fábrica, até conhecer a música, até desenvolver a musicalidade. E desenvolver também a sua profissão de músico. E lá no meu bairro, no bairro Boa Saúde, tem um núcleo da orquestra, um dos 22 núcleos que são mantidos pela Lei Rouanet. São 26, 22 mantidos, 4 pela prefeitura e 22 mantidos pela Lei Rouanet. Uma sustentabilidade, né, em parceria com a lei, em parceria com investidores da cultura em nossa cidade. Lá no Boa Saúde, tem um núcleo também, e que tem uma das nossas moradoras, uma menina, uma adolescente, que está se destacando muito no violino. E aí eu fico pensando, né, temos a Orquestra Jovem, da qual presenciamos uma magnífica apresentação lá no bairro Roselândia, né, no lançamento de um projeto também, né, social, um projeto magnífico que busca também melhorias, que busca melhorar o ambiente do bairro lá na Roselândia, e que nós fomos brindados por uma grande apresentação da Orquestra Jovem. E aí eu fico pensando assim, e se a menina desenvolver, né, e querer ser música? Bom, o limite dela vai ser as apresentações, porque se nós não tivermos a orquestra, o sonho dela vai estar, né, no meio do caminho. Então, quero dizer o que significa, para muitos jovens dessa cidade, uma proposta de vida através da música. A música, assim, ela, né, a cultura, ela também serve como um instrumento muito forte para o enfrentamento a outras propostas como a drogadição, né? Então, ela é, de fato, né, a cultura, ela é uma arma da paz. Ela é uma arma da paz, né? Ela melhora, inclusive, ela tem influência muito grande, inclusive, sobre a saúde das pessoas. Quem consome cultura certamente adoece bem menos. Certamente adoece bem menos. Então, Novo Hamburgo, onde a arte foi morar, nós não podemos desabrigá-la. De forma alguma. Nós não podemos desabrigá-la. A arte veio morar na nossa cidade e faz parte do nosso hino. Faz parte do nosso hino. Então, quero fazer aqui a defesa desta moção, apelando para que esses recursos sejam mantidos, que a nossa orquestra seja mantida, porque isso é investimento numa cidade que está prestes a poucos dias de completar seus 98 anos. Seria um triste, né? Seria uma triste marca, uma simbologia muito ruim para a nossa cidade, chegar próximo do seu centenário sem a nossa orquestra para tocar, né? Para animar a cidade nesses momentos, né? Também de confraternizações, nesses momentos, né, também que nós devemos enaltecer o nosso orgulho de sermos hamburguenses. Então, eu participei de muitas apresentações, não só no Centro de Cultura, mas aquelas apresentações, inclusive, né, misturando, né, com outros grupos, juntando, aliás, com outros grupos como o Masbá, levando a proposta, né, para os CTGs,
levando para as comunidades. Finalizando, vereador. Estas apresentações. Então, assim, nega a agenda cultural da orquestra quem não quer acompanhar a cultura. Essa é a verdade. Porque a agenda cultural da orquestra ela está disponível para todos acessarem, todos e todas acessarem. Né? Então, nós temos diversas apresentações, inclusive uma das últimas, né, do ano passado, né, aqui na Praça do Imigrante, foi, né, com o Ney Lisboa. Nada menos, né, que Ney Lisboa. Então, é para ver a importância, né, da cultura sendo preservada, a cultura gaúcha, a música popular gaúcha, Conclua, junto vereador. com uma das maiores orquestras da nossa cidade. Assinam também a esta moção, vereadora Daia, e também a vereadora professora Luciana Martins. Ainda em discussão, a moção número 6 de 2025, com a palavra a vice-presidente Daia Hanich, logo após o vereador Felipe Cumbral e Deza Guerreiro. Quero saudar o meu amigo Newton, que está no plenário hoje, Renato, minha sempre professora de jazz, a Tuti. Quero dizer que eu fui uma menina de uma escola municipal que tive a honra de ter aulas de jazz pelo município. Quero dizer da importância da cultura e quantas vezes eu fui no Teatro Carlos Magno assistir a orquestra. E fiquei encantada, e meus olhos brilhavam, no Teatro Fevale, no Dia do Rock, junto com a banda The Dogs. É uma emoção que não cabe no peito. E nós não podemos perder isso. Ontem, participando de um sarau aqui nesta casa, foi muito bem feliz a fala da senhora Denise, que enquanto tínhamos o Covid, muitas pessoas não poderiam sair de casa. O que restava? Era cultura. Eram livros, filmes, música. Esse foi o acalento, e isso salvou muitas vidas, através de lives. Então, eu digo, votem, vamos apelar a favor dessa moção, por mais cultura na nossa cidade. E os adolescentes merecem isso também, como os adultos que têm tantas famílias para sustentar. Eles são pais de famílias. Eles precisam também do salário. E quantas outras pessoas, vários shows que eu fui, tínhamos que levar 1 quilo de alimento. A orquestra também transforma socialmente a vida das pessoas, levando alimento para quem precisa. Obrigada. Ainda em discussão, a moção número 6 de 2025, com a palavra o vereador Felipe Cumbral. Obrigado, presidente. Eu quero aqui cumprimentar novamente o Gustavo Miller e a todos que te acompanham, membros da orquestra, pessoas que acompanham, pessoas que torcem, pessoas que apoiam a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Uma orquestra que tem mais de 7 décadas, são 73, não é? 73, completaremos então 73 anos, né, dependendo da situação. Então eu quero reforçar aqui que não somente o meu voto favorável à vossa moção, vereador Enio Brizola, mas também reforçar que na segunda-feira, às 15 horas, nós, componentes da Comissão de Educação e Cultura, aqui desta Casa Legislativa, vereadora Luciana, vereador Nor e eu, estaremos recebendo, e o convite não fica só ao Gustavo, não é, né? A todos que queiram participar, para a gente debater esta questão e de como podemos verificar junto ao município e até mesmo fora do município. Então, bem, Alexandre, em primeiro lugar, as explanações, elas são feitas, não são feitas da plateia, tá? Segunda-feira, há 3 semanas, eu tirei uma licença não remunerada por uma situação específica. E eu retornei ontem e hoje aqui estou. Então, na segunda-feira, como eu disse e reitero, eu estarei à disposição
quantas pessoas quiserem vir para debater essa questão conosco. E se nós não conseguirmos na sala de comissões, por ser menor, aí vocês vão nos dizendo quantos virão, a gente faz aqui no plenarinho. Então, fica aqui também, além da minha votação favorável à moção, e reforçando do quanto reconhecemos e sabemos o quanto a orquestra está no coração e está também presente na história e no presente aqui da cidade. Ainda em discussão, a moção número 6 de 2025, com a palavra a vereadora Deza Guerreiro, logo após o vereador Giovanni Caju. Então, eu gostaria de dizer que, assim como tu, Gustavo, e demais pessoas que estão aqui, eu também estou muito triste, a gente também fica muito triste, e eu também fico muito chateada com tudo isso que está acontecendo. Afinal, a gente está falando de uma orquestra de sopros de muitos anos e que faz parte da história de Novo Hamburgo, né? E, inclusive, até o que eu queria passar, que eu fiz uma indicação para o Poder Executivo para que a gente consiga viabilizar alguns meios. A gente está, né, dando algumas sugestões e algumas formas de se conseguir arrecadar a verba, ou parte dessa verba para manter, né? Então, eu fiz essa indicação sugerindo ao Poder Executivo se tem a possibilidade dessa verba, parte dessa verba, enfim, sair, né, da arrecadação da Comur. Então, eu gostaria de deixar claro também a minha tristeza e minha indignação, e que eu também não concordo, e a gente tem que valorizar a cultura que nós temos em Novo Hamburgo, nós temos que valorizar tudo aquilo que traz para nós de benefícios uma orquestra tão linda, né, como esta. Então, eu estou aqui, estou com vocês, e estou indo atrás de possibilidades e de sugestões para que a gente possa, sim, ter a alegria de ter vocês aqui com a gente. Certo? Obrigada. Ainda em discussão, a moção número 6 de 2025, com a palavra o vereador Giovanni Caju. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu acho que o Gustavo, antes, a fala dele foi voltada a mim quando eu disse que eu não consumo a cultura, que eu não consumo música erudita, música clássica, mas eu acho que tu esqueceu de pontuar que eu falei que eu seria o primeiro a ajudar. Mas usaram essa minha fala, então por isso que eu estou te falando isso. Então talvez não tenha chegado ela completa até os teus ouvidos, então fui eu que falei isso. Então é o seguinte, eu gostaria de pontuar algumas coisas e também falar que eu também sou a favor da moção, porque eu não sou contra o final da Orquestra de Sopros. Em nenhum momento eu falei que eu sou contra. Eu falei que eu estaria disposto a ajudar e as portas estão abertas. Então eu queria pontuar algumas coisas. A PUC fechou a sua orquestra. A UX praticamente encerrou as atividades da sua orquestra em Caxias do Sul, que é uma cidade muito mais pujante que Novo Hamburgo. Então, eu lembro que na gestão Tarcísio Zimmermann, do PT, também se falou da possibilidade de encerrar os repasses e que a orquestra pudesse caminhar com as próprias pernas. Então, desde lá, está vindo já esse debate e nunca foi, né, se inteirar do assunto, buscar parcerias com a público-privada. Então, esse tipo de coisa me causa um certo desconforto, porque cada ano que passa fica mais complicado ficar com as portas abertas. Eu não digo só da orquestra, eu digo indústrias, comércios. Então, assim, eu lembro que em 2010, numa pesquisa rápida que eu fiz, eu lembro que a orquestra se apresentava demais por os 4 cantos da cidade. Era em torno de 70, 60 apresentações por ano, tá, em 2010. E era lindo o projeto que existia, que era a Orquestra nos Bairros. Sensacional. Então, vocês levavam o trabalho de vocês a pessoas que não têm acesso. Isso é fantástico. Como é que eu vou ser contra algo assim? Então, eu volto a afirmar, eu não sou contra. Eu sou contra o repasse de verbas no momento que a gente está passando e que a gente possa construir algo juntos. E aí eu não sei se é por maldade ou muitas vezes quando a gente lê alguma coisa, eu não sei se é maldade de quem escreve alguma matéria ou às vezes a gente tem um entendimento errado dessa matéria. Tá? Então, eu volto a dizer aqui. Quando foi feito um abaixo-assinado, onde estava em 7, já estava em 10 mil assinaturas, eu falei, eu sou o primeiro a ajudar.
E quem sabe a gente não possa desenvolver, junto com as secretarias, uma possibilidade de vender a orquestra digitalmente, para que vocês possam ter essa receita a mais. Então, se a gente unir forças, vocês possam usar esse abaixo-assinado, vocês possam usar as redes digitais para vender o produto de vocês, tornar a orquestra autossustentável, vocês podem receber ainda mais do que vocês recebem hoje, sem o repasse do município. Então, eu lembro que na última gestão teve um ano que o orçamento da cultura foi superior a 30 milhões de reais e a gente não via a cultura nas ruas de Novo Hamburgo. Então, isso me impressiona muito e essa é a minha crítica com a cultura. E volto a falar, eu não sou contra a cultura. Eu também sou músico. Muitos de vocês vão dizer que eu não sou músico porque eu sou DJ, pego as músicas prontas, né? Mas eu também vivo da cultura. Né? Então, assim, eu lembro que quando a gente teve a pandemia, eu lembro que eu tenho um amigo que ele ficou bravo até comigo, que teve aquela questão do repasse dos 600 mil, não sei se vocês estão lembrados, e eu fiz uma crítica no Facebook, porque os núcleos estavam fechados, e aí tinha crianças que não poderiam ir para a escola, onde a única refeição digna do dia era justamente na escola, onde elas recebiam as aulas de vocês de música clássica, aprendendo a tocar os instrumentos. E eu lembro muito que naquela época, essas crianças não tinham o que comer. Então, como é que tu vai botar na mesma balança, um lado, as crianças que não têm o que comer, desassistidas, e aí tu fazer o repasse dos 600 mil. Isso gerou uma grande discussão na época. Hoje está vindo outra discussão por outro motivo. Então, para finalizar e não ser muito extenso, volto a afirmar, ninguém aqui é contra a orquestra, ninguém quer fechar, ninguém quer acabar com o trabalho de vocês. Agora, as portas estão abertas. O Felipe Combrão acabou de falar que a comissão está para receber vocês, a Secretaria de Cultura, a própria Secretaria do Desenvolvimento. Quem sabe não possamos trabalhar juntos e, a partir de agora, a gente consiga até um repasse maior de vocês, sem depender do dinheiro do município. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, a moção número 6 de 2025, com a palavra o vereador Juliano Souto, depois vereadora professora Luciana Martins. Ok? Agora deu. Quero saudar também a todos os integrantes da cultura. Eu estive visitando vários espaços culturais aqui da nossa cidade e eu sei da importância que vocês têm como formadores de opinião e também como pessoas que vão valorizar muitas áreas da cultura que não podem ser perdidas durante o tempo. E eu estou me solidarizando aqui com vocês, vou votar a favor junto com os autores. E eu quero dizer para o amigo Gustavo ali, não te conhecia, é a primeira vez que estou te vendo, mas o dia que caiu a ficha, eu nunca pensei que fosse dar tanta repercussão como deu. Mas o dia que caiu a ficha, eu fiquei muito triste. Foi o dia que tu deu uma entrevista para a Record ali. Eu estava em casa, bem na hora que estava chegando, assim, eu me deparei ali contigo dando a entrevista. E isso me deu uma tristeza muito grande. Então, eu espero, amigo, que realmente a gente possa dar uma volta por cima, porque Novo Hamburgo também é cultura e a gente precisa fazer jus a esse nome. E tenho certeza que os colegas aqui, acho que vão ser unânimes, em querer ver vocês sendo valorizados como merece. Então, fica aqui a minha solidariedade a todos vocês. Contem conosco, o que a gente puder fazer, né, dentro da nossa alçada aqui, o que puderem fazer. Nosso gabinete está de portas abertas. A Câmara de Vereadores vai fazer a sua parte. E nós queremos, sim, que vocês continuem a fazer o trabalho de vocês e sejam até melhor aproveitados. Né? Estejam em mais eventos, estejam participando, tendo um protagonismo, que eu acho que ia ser muito bacana para todos nós. Então, forte abraço para vocês aí e espero que a gente consiga reverter isso, né? E parabéns também aos autores aí do pedido. Obrigado, senhor presidente. Aí em discussão, a moção número 6 de 2025, com a palavra a vereadora professora Luciana Martins. Bom, boa tarde a todos e a todas. E como é bom contar com todo mundo aqui, mas eu quero iniciar minha fala pedindo desculpas.
preciso pedir desculpas para o pessoal da cultura. Eu, desde sempre, gosto muito de usar camisetas. E hoje, eu queria usar uma camiseta, tendo em vista que eu viria aqui. E eu queria vestir uma camiseta que dissesse: cultura não é mercadoria. E eu não tenho no meu roupeiro. Então, eu estou fazendo uma analogia e eu encontrei essa camiseta. Educação não é mercadoria. Porque senão, a gente começa a falar de cultura como balcão de negócio. Como se eu pudesse comprar no mercado, no atacadão que está inaugurando na cidade, na farmácia, que é a cidade que tem muita farmácia. E eu me nego Desculpa, uma parte para a vereadora Deza. A parte é a vereadora Deza Guerreiro. Só para dizer que não é atacadão, foi forte. Ah, tá. Muito bem. Não, é que eu não costumo... Ah, certo. Ah, é um atacado. Obrigado. Como está preservado meu tempo, né? Então, pessoal, mas eu quero dizer, então, que cultura não é mercadoria. E quero dizer também que acho que quando a gente começa a falar na cidade, que a gente precisa pensar que a importância de uma coisa não pode se medir nem com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros e nem com cifras. Isso eu estou incluindo em uma fala do Manuel de Barros, aonde diz que a importância de uma coisa há de ser medida pelo encantamento que a coisa possa produzir em nós. Então, hoje, quero dizer, Gustavo, em nome do Gustavo aos demais, que a orquestra nos causa um encantamento em todos os momentos que a gente encontra vocês pela cidade. Seja na praça, seja no centro de cultura, seja em uma escola de samba, seja em uma escola, em todos os lugares. E é por este encantamento que a gente vem até essa tribuna, assina generosamente a moção que o vereador Brizola fez, e também dizer que há um compromisso da gente defender a orquestra e a cultura, porque a gente está defendendo um princípio constitucional. Lá no artigo 215 da Constituição, está claro: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, quando essa casa aprova uma peça orçamentária e destina o valor do seu orçamento, ela não está fazendo nada mais do que garantir um direito constitucional, assim como ela garante a educação, a saúde e os demais. Se a gente começa a discutir qualquer tema, rasgando o que nós temos de mais precioso, ela fica uma discussão muito rasa, muito rala, e não combina com uma casa legislativa. Então, quero dizer que Novo Hamburgo não tem só no seu hino, é um recanto onde a arte foi morar. Ela tem um reconhecimento. E como hamburguense, eu me sinto muito feliz que ela tenha um reconhecimento e que ela seja uma referência cultural. Não só para nós, hamburguenses, mas também para as demais cidades do nosso estado. E o que a gente está vivendo atualmente é um total desmonte de espaços que possibilitam a transformação social, especialmente no que diz respeito à cultura e à educação. E aí, parafraseando alguém que faz arte há muitas décadas, cultura é educação. Lamento, assim como tivemos aí o prazer de estar referenciando a educação, lamento que essa casa hoje tenha que fazer uma moção aonde a gente faz para o executivo
uma proposição de rever a sua postura. Nós não estamos falando aqui de 1.200.000. Afirmo isso, até porque isso não resolve absolutamente nada. Nós estamos falando de uma opção política, e isso podem colocar na minha conta. Como vereadora, professora Luciana, não investir em cultura é uma opção política, sim. E é uma opção política lamentável. Certo? Então, eu trago aqui não um apelo, e eu gosto de vir aqui dizer que não é um apelo, mas é um chamamento para que a gente se una e que a gente faça cumprir a peça orçamentária aprovada em 2024. Finalizando, vereadora. Obrigada, presidente. Aonde a gente precisa, sim, realizar o orçamento público destinado à cultura, assim como saúde, como educação, porque a gente estará garantindo um preceito constitucional, não para que quem possa ir assistir uma orquestra, seja lá e aonde for. A arte é para todos, a arte é democracia. Viva a orquestra, viva a cultura, viva todos aqueles e aquelas que reconhecem a educação e a cultura como preceito constitucional. Ainda em discussão, a moção número 6 de 2025. Em votação, a moção número 6 de 2025. Votação nominal, atendendo o pedido do vereador Enio Brizola e da vereadora Daya Hanich. Votação encerrada. Moção aprovada por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Enio Brizola. Para agradecer, presidente, a sensibilidade dessa casa, com essa pauta que é urgente e necessária, que a moção leve o posicionamento desta casa, que é favorável à cultura. Estamos de parabéns por fazer esta grande defesa hoje de um dos maiores patrimônios da nossa cidade, que irá completar 98 anos. Então, minha fala é de agradecimento, né, pelo apoio e sensibilidade dos demais.